Senhor, juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos recebendo em nossos estúdios da Editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, da nossa querida diaconisa Jennifer Velt, seja muito bem-vinda. E também o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E, gente, que honra receber aqui o comentarista da lição, nosso querido pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor. Gente, a lição de número 12 traz o título O Suporte ao Combate. E eu já quero fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, como deve ser a prática da oração? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Vitor, e a paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo aí no Conectados na Lição. Estamos na lição de número 12 e essa lição, essa pergunta é muito interessante, que como deve ser a prática da oração. Se a gente for fazendo uma análise dos tempos que a gente vive hoje, que são tempos que acho que a coisa mais difícil da gente administrar é o nosso tempo. Como que a gente administra o nosso tempo? Através de prioridades. Eu lembro, uma certa vez me perguntaram, como que deveria ser uma boa oração? Uma oração deveria ser aproximadamente quanto tempo? E aí eu parei para pensar e pensei, falei, seria interessante a gente, quanto mais tempo possível na oração, seria bom, Mas por causa da vida corrida, se a gente tirasse o dízimo do tempo de um dia para a oração, seria excelente. Mas a nossa vida corrida do jeito que às vezes é quase impossível você tirar ali 10% do dia para orar. Mas aí também fica aquela pergunta, às vezes você tira muito tempo de oração, mas como é que é a qualidade dessa oração? E aí a gente pode aprender a seguinte coisa. Vale mais a qualidade do que a quantidade. E aí a gente entende o seguinte. Às vezes eu posso ter no dia pouco tempo para orar, mas se for uma oração de qualidade, certamente Deus não rejeitará. Então, quais são como deve ser essa oração, então? Aí a gente pode elencar as seguintes características de uma oração com qualidade. Primeiro, é uma oração piedosa, de piedade, que ela é de um coração contrito, um coração humilde na presença de Deus. Segunda característica dessa prática de oração, deve ser uma oração com reverência. O que é ser reverente? O oposto de reverente é irreverente. Reverente é aquele que presta respeito. Então tem que ser uma oração respeitosa. Respeitosa da seguinte forma, eu posso apresentar a Deus como se encontra no meu coração. Às vezes a gente vai estar aflito, às vezes a gente vai estar chateado. Ser sincero não é ser irreverente, mas a gente sempre tem que entender que Deus é o Todo-Poderoso. Então a gente sempre tem que apresentar o nosso coração em sinceridade, mas com reverência, sabendo que nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Outra característica de uma prática de oração deve ser uma oração de entrega, de entregar-se plenamente. É uma oração sem reservas, é uma entrega plena no nosso ser. E por fim, a oração ela tem que ter disciplina. Não posso orar uma vez na semana e orar nunca mais. Ou só orar no culto. Eu tenho que ter uma vida disciplinada de oração. Tem que fazer parte da minha rotina uma vida de oração. Muito interessante. Pastor Sérgio, o que é Ministério de Reconciliação exercido pela igreja? Obrigado pela pergunta, Tianinha. Então, o que é esse
ministério da reconciliação exercido pela igreja. O ministério de reconciliação é o serviço cristão realizado através da proclamação do evangelho, que faz com que o homem se converta e se reconcilie com Deus. E aqui entra aquele papel da igreja, né, de proclamar a verdade do evangelho e de tal forma que o homem se reconcilie com Deus. Porque o homem natural, o homem sem Cristo, ele está distante de Deus. E ao estar distante de Deus, a Bíblia vai dizer que nós, antes de nos encontrarmos com Cristo, de passarmos pela conversão, nós éramos inimigos de Deus. E aí, através da proclamação do Evangelho, ou seja, da pregação, nós, e através da ação do Espírito Santo, nós temos o conhecimento e a concepção, né? A gente tem esse entendimento, a palavra é essa, o entendimento da justiça, do pecado e do juízo. E ao ter essa percepção, nós respondemos positivamente ao chamado de Deus, através da palavra. Então a palavra é o meio, o Espírito toca o coração e nós respondemos positivamente ao chamado do Espírito. Esse papel da proclamação é da igreja, por isso que ela é chamada, ela que tem esse ministério da reconciliação. Porque através da palavra, inicialmente a palavra encarnada, ou seja, o próprio Cristo que se fez carne, a palavra escrita, que é a Bíblia, e a palavra proclamada, que é a pregação, faz com que o ser humano volte de novo, se reconcilie novamente com Deus. E esse é um grande ministério da igreja, da reconciliação do cristão, né, da reconciliação dele, do homem para com Deus. Muito bem, lembrando que a Editora Bethel disponibiliza subsídios para sua interação e ampliação do seu conhecimento. Claro, né, gente? O PIL, Plano de Incentivo à Leitura. E estamos recebendo hoje aqui o representante dos rapazes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dele, o obreiro Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha. A paz do Senhor, Pastor Sérgio. A paz do Senhor, Jennifer. A paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema médicos no campo de batalha. Que nós possamos entender que esses médicos no campo de batalha somos nós. Um dia, nós estávamos como soldado ferido, completamente cheios de angústias, de tristezas, de traumas, mas o Senhor entrou com cura em nosso interior, em nossa alma, e trouxe algo que só Ele pode trazer, a sua presença que é cheia de paz, cheia de alegria, que nós possamos estar conduzindo mais pessoas para esse campo de paz, de alegria, que é o abrigo que vem do nosso Deus, cheio da sua presença, e que Ele possa fazer essa grande obra que Ele fez em nós, na vida de tantas pessoas que precisam ouvir desse amor, dessa palavra poderosa do nosso Deus. Pastor Sérgio, a juventude quer saber quais as qualidades dos socorristas de Deus devem ter no campo de batalha. Obrigado pela pergunta, Vitor. Então, qual ação realizada pelo crente é mais direta no cenário da batalha espiritual? Lembrando que a batalha espiritual vai acontecer não no campo físico. Ela acontece, na verdade, no plano espiritual, apesar de, ou direta ou indiretamente, vai sofrer influência no cenário físico, no cenário natural. Mas ela acontece todo no cenário espiritual propriamente dito. Então, qual é a ação do crente? É a oração. E aí a gente eleva aqui a importância da oração na vida do crente. Se a oração não fosse tão importante, Jesus não vivia orando. Né? Essa é uma realidade. Jesus que era Deus, mesmo sendo homem, mas era 100% homem, 100% Deus, viveu uma vida de oração. A gente vê várias vezes Jesus, às vezes vai sozinho para o monte para orar. Se ele viveu uma vida de oração, por que eu não vou viver uma vida de oração?
Porque como é que eu acho que eu vou conseguir viver as batalhas da vida, as batalhas espirituais, as dificuldades da própria condição, do cotidiano, sem viver uma vida de oração? Então, isso mostra o poder da oração. E a oração ela é tão poderosa que ela muda o ser, ela muda o ser humano. Não posso dizer que muda Deus, porque Deus não muda. Deus é imutável. Mas faz com que Deus mude a situação. Por Deus ser todo-poderoso, Deus muda a situação. E aí a gente vê que essa responsabilidade que nós temos em orar, em viver uma vida debaixo da oração e debaixo da vontade de Deus. Porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente se torna mais sensível à ação de Deus. Tanto em observar os sinais, ver que Deus está agindo, quanto também de ouvir a voz de Deus. E também de receber a palavra de Deus. A oração faz com que o nosso coração esteja como uma semente, um terreno fértil para receber a semente de Deus, que é a sua palavra. Uau! Conectou? Lembrando que a Editora Betel traz para você, Juventude de Cristo, a Bíblia Jovem, para você que não abre mão do conhecimento com muito estilo. E lembrando também que já está disponível em nossa loja virtual o livro subsídio do trimestre, Batalha Espiritual, uma guerra invisível, mas real. Adquira agora mesmo por um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada à companhia de todos vocês e até a próxima semana com mais um Conectados na Lição.